Fala pessoal, esse é Novatos na Cozinha e hoje eu trago para vocês a receita desse bolo de fubá maravilhoso com goiabada, que é muito fácil de fazer. Embaixo do vídeo aqui no descritivo tem a lista de ingredientes e no canto do vídeo aqui tem o botãozinho vermelho de inscrever-se. Não está inscrito ainda? Aproveita o momento, inscreva-se, clica no sininho, todas as notificações, assim você vai ser avisado de todos os vídeos legais que a gente lançar daqui para frente. Vamos lá, prepara! Então vamos ao preparo do nosso bolo de fubá. Primeira etapa, pré-aquecer o forno. Então liga o seu forno aí, 10 minutinhos, 8 minutinhos, já deixa em 180 graus, que é o que a gente vai usar para assar o bolo. E enquanto a gente faz o preparo aqui da massa, ele já vai estar na temperatura exata. Segunda etapa, nós vamos usar aqui uma assadeira hoje de 20 centímetros por 7 de altura, então ela tem 20 de diâmetro, 7 de altura, uma assadeira com furo. E eu vou untar agora com margarina. Importante, pessoal, é a gente ter bastante margarina no fundo, tá? Como o nosso bolo é de fubá, eu vou finalizar aqui a assadeira com o fubá. Mas você pode untar com farinha de trigo também, tá? Olha, funciona super bem nos dois casos. Feito, assadeira 20 centímetros por 7 de altura, untada. Vamos para a próxima etapa. Vou iniciar com os ovos. Lembrando sempre de abrir os ovos um a um no potinho. Outra coisa bacana, pessoal, separe sempre os ingredientes antes do preparo e vai usando e separando as tigelinhas vazias, e aí você consegue acompanhar se falta algum ingrediente, se você usou realmente todos na sua receita, tá? Vou pegar o meu fouet, vou acrescentar já o açúcar, pessoal, esse bolinho de fubá no café da tarde, fresquinho, a hora que acaba de sair, é incrível. Você pôs na mesa, se tiver umas 4, 5 pessoas em casa, duvido que sobre bolo. Só o cheiro dele é incrível. Feito, vou acrescentar agora o leite. A ordem não tem muito problema aqui, viu, gente? Então, se quiser pôr o óleo primeiro, o leite, não muda muito não, tá? Lembrando sempre que eu estou usando os ingredientes em temperatura ambiente. Então, essa é uma coisa muito importante. Estou acrescentando a farinha agora, tá, gente? Farinha de trigo. Ingredientes em temperatura ambiente, por quê? Para que seu bolo fique bacana de resultado, macio, fofinho, não murche. Agora vamos acrescentar o óleo. Aqui eu estou usando óleo de girassol, mas você pode usar qualquer óleo de cozinha, tá? De soja, de milho, de canola, o que você preferir. Agora eu vou acrescentar o fubá. Fubá mimoso, aquele fubá fininho, tá? Feito. E olha que bacana. Eu dou uma olhada para cá, eu já sei que todos os ingredientes já estão na massa, exceto o fermento. Antes de colocar o fermento, eu vou fazer um último detalhe, que é o quê? Preparar a goiabada. Por quê? Porque eu não quero deixar o fermento muito tempo aqui esperando na massa, porque ele já começa a reagir antes de ir para o forno. Então o fermento é bacana acrescentar, misturar e levar a sua assadeira para o forno. O que a gente vai fazer antes aqui, enquanto ele espera um pouquinho? Eu cortei a goiabada em cubinhos pequenos, tá, gente? Ó, cubinho pequenininho. Quanto mais ou menos? No máximo 1 centímetro. Por quê? Se os pedacinhos de goiabada estiverem pesados, vão descer. Tá? Agora eu estou farinha de trigo. Essa farinha ajuda a tua goiabada participar de uma forma mais bacana da massa e não descer. Deixa eu aqui limpar a minha mão. Opa, goiabada fugindo. Limpar a mão. Voltamos ao nosso bolo para o último ingrediente.
que é o fermento em pó. Feito, acrescentou o fermento, sempre uma mistura mais delicada, de preferência sempre assim, ó, elevando a massa de baixo para cima, tá? E essa receita desse bolo de fubá, gente, vocês percebam que a massa é um pouco mais durinha do que algumas receitas. Por quê? Para que ela consiga segurar a goiabada. Se você fizer aquela receita que vai muito leite, fica muito molinha, o bolo até cresce mais, né? Porque ele acaba fervendo mais e tudo mais. Porém, a goiabada vai toda para o fundo. Essa fica uma massa um pouquinho mais firme, mas ela sustenta um pouco mais os pedaços de goiabada. Vamos para a assadeira. Então, meu bolo está pronto para ir para o forno. Eu só vou acrescentar agora a goiabada. E olha, gente, é isso aqui, ó. Não precisa afundar a goiabada, tá? Olha só, você vai distribuindo de uma forma homogênea. Não precisa estar super retinho, arrumadinho. Só não põe um monte junto, porque senão elas vão fazer peso e vão descer, tá, gente? Outra coisa, se você quer um bolo de fubá sem goiabada, que é um sabor mais daquele fubazão tradicional mesmo, o que você pode fazer? Na mistura aqui, quando você estiver misturando os ingredientes, acrescenta uma colher de sopa de erva doce. Fica delicioso também. Então meu bolo vai para o forno e eu já volto com ele assadinho para ver como ficou. Bom, pessoal, nosso bolo já está pronto. Olha que bacana, ficou lindo. As goiabadas realmente não desceram. Show de bola, que era o que a gente queria, né? E agora vamos desenformar essa delícia e ver como é que ficou no corte. Eu vou usar 2 panos, gente, porque ele ainda está um pouquinho quente, tá? Olha que show! Vamos passar para um prato. E voilá! Olha que bacana, gente! Show de bola! Tá até sambando no prato. E é isso. Nosso bolo está pronto. Vamos cortar um pedaço então dessa maravilha? Vamos ver como é que tá a casquinha dele, hein? Olha, gente, deixa eu chegar mais perto para o microfone e pegar esse som. Que incrível essa casquinha, né? E agora vamos tirar o nosso bolo daqui. Deixa a faca aqui. Olha que bacana, gente. Goiabadinha aqui, goiabadinha do outro lado, ó. Muito legal. E é isso, não desceu, então a gente não tem goiabada nenhuma aqui no fundo, ó, que bacana, elas estão todas aqui na parte de cima. Por que isso, gente? Porque a gente fez aquele esquema da goiabada em quadradinhos pequenos, envolta em farinha. Vamos ver como é que ele tá. Olha a maciez desse bolo, bem macio, bacana. E agora vamos cortar um pedaço com goiabada para ver como é que é o sabor disso. Muito bom. Essa casquinha crocante com o sabor da goiabada molinha junto é fantástico. Bom, pessoal, é isso então. Nosso bolo está pronto, super gostoso. Façam em casa, vocês vão adorar o resultado. Não esqueçam, os ingredientes estão aqui embaixo. Curtiu o vídeo? Deixa um like pra gente, isso ajuda a gente a entender quais vídeos estão agradando mais, etc. Não está inscrito ainda? Aproveita o momento, inscreva-se no canal, clica no sininho, todas as notificações, assim você vai ser avisado de todos os bolos e outras delícias que a gente fizer aqui pra frente. Obrigado, até o próximo vídeo.